Olá, gente, aqui é a Vitória. Vamos começar mais uma aula de literatura. E na aula de hoje a gente vai falar de Semana de Arte Moderna e primeira fase do modernismo, tá? Então, antes disso, a gente vai dar uma pincelada nos antecedentes à Semana de Arte Moderna. Nós vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico que vai cercar esses dois períodos aqui da literatura. Posteriormente, vamos falar sobre as características da primeira fase do modernismo e também falaremos especificamente de alguns autores e de algumas obras que merecem destaque aqui, tá? Então, assim, como sempre, né, começar com o contexto histórico. Gente, olha, temos que ter em mente que esse contexto histórico que eu coloquei aqui, né, esses marcos, eles vão se referir tanto ao período anterior à Semana de Arte Moderna, quanto o período do modernismo de uma maneira, assim, geral, tá bem? Então, gente, temos que ter em mente que o final do século XIX e o início do século XX foi o período mais materialista e otimista dos últimos séculos, né? A gente falou na aula passada aquela questão da Belle Époque, né, que se vai ter o desenvolvimento de muita tecnologia, valorização da cultura, o desenvolvimento ali do cinema mudo. Então vai ser um período assim super otimista, até que a gente esbarra ali na Primeira Guerra Mundial, tem toda aquela questão, né, que vocês viram na história. E aí a gente vai passar por um período muito triste, né, que vai envolver ali a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 29, que abalou as estruturas do mundo, né, na economia. Muita gente passou por um estado de miséria ali naquele período. E logo em seguida, a gente passa também por um período extremamente pesado, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Tem aquela questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, tem toda aquela comoção que surgiu, né, sobre logo em seguida a descoberta do Holocausto. Então, é um período muito pesado, é um período muito denso, de muita morte, né, de muita melancolia. E óbvio que isso vai impactar na cabeça da sociedade da época e, obviamente, vai aparecer influenciando aqui na nossa literatura, tá? Então, a gente tem que ter em mente também que aqui no Brasil a gente vai ter o período ali da fundação do Partido Comunista, o início do movimento tenentista ali também em 22. A gente tem que ter em mente que logo ali depois, né, da proclamação da República, você vai ter o início da valorização da imigração, né, como eu já falei na aula passada para vocês, aquela tentativa de branqueamento da sociedade. E aqui nesse período, pessoal, a gente vai ter um aumento do número de imigrantes europeus, né, principalmente italianos. E São Paulo ele vai ser o centro econômico e cultural, tá bem? Temos que lembrar que esse período ali, né, finalzinho, início do século XX, finalzinho do século XIX, nós ainda vamos estar na República do Café com Leite, tá? Vai até mais ou menos 1930, se não me engano. Então, assim, a política e a economia da época, elas vão estar voltadas basicamente para São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, basicamente ali produção e exportação de café e o comércio do leite, tá? Então, a burguesia industrial que vai surgir nesse período, ela vai ficar muito descontente com essa política da época. Isso vai gerar alguns atritos, tá? Então, tudo isso aí vai envolver o período antes da Semana de Arte Moderna e o período do modernismo de um modo geral. Então, sempre temos que ter isso em mente quando falarmos de Semana de Arte Moderna e modernismo. Tudo bem? Bom, antes da gente começar a explanar, comentar um pouquinho sobre a semana, nós precisamos entender quais foram as influências, né, para que a Semana de Arte acontecesse. Então, olha só. O livro de vocês, a apostila, né, vai definir vanguardas europeias como sendo aqueles movimentos radicais que modificaram o rumo das artes, né? Vai ser uma espécie de ruptura com os velhos valores estéticos e culturais. Então, pessoal, essas vanguardas que vão surgir aqui nesse período, elas vão servir, né, elas vão querer, na verdade, libertar a arte dessa necessidade de representar a realidade de um modo figurativo e linear. Ah, Vitória, não sei o que é isso. Vamos lá, pessoal, olha só. Modo figurativo linear é nada mais, nada menos do que retrato fiel da sociedade. Então, se você pega, por exemplo, um quadro e você retrata o mais fiel possível, você está seguindo o padrão figurativo linear. Então, essas vanguardas, elas vão surgir justamente para quebrar com esse padrão, tá bem? Então, assim, temos que ter em mente que essas vanguardas, elas vão ter uma manifestação muito mais intensa na pintura. Óbvio que nós vamos ter, né, os representantes significativos na nossa literatura
E é justamente essa mistura de pintura, essa mistura com a literatura que vai influenciar, né, os autores, os artistas aqui da Semana de Arte Moderna, né? Quando a gente estiver falando, vocês vão ver que a semana ela não vai se limitar somente à literatura. Você vai ter música, você vai ter pintura, você vai ter escultura. Então, todas essas manifestações vão ser influenciadas justamente por essas vanguardas, tá bem? Então, só para a gente dar uma pinceladazinha assim por cima, relembrar, né? Porque vocês vão ver isso mais aprofundado com o César, tá? Então, uma das primeiras manifestações que vão surgir vai ser o futurismo. Ele vai ser lançado mais ou menos ali em 1909, né, pelo poeta italiano Marinetti, com a publicação do primeiro manifesto futurista num jornal francês chamado Le Figaro. E, pessoal, essa vanguarda, ela vai ser antirracional, né? Ela vai ter aquela ideia mais otimista, valorizando ali o heróico, o dinâmico. Eles vão pregar a destruição do passado, a exaltação ali da vida moderna, o culto à máquina, valorizar a velocidade, tudo que fosse em relação ao futuro, eles estavam ali fazendo uma exaltação, tá bem? No expressionismo, já vai ser um pouco diferente, né? O expressionismo, pessoal, vai ser um movimento alemão que vai alcançar uma repercussão muito grande entre a década de 1910 e 1920, tá? Ele vai tentar expressar o sofrimento humano. Justamente o sofrimento que vai ser causado por aquele contexto histórico que a gente comentou, né? Primeira Guerra Mundial, o crash de 29, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, você vai expressar tudo que vem do fundo do ser humano, da alma, né? Como eu já falei para vocês, vai ter uma maior força na pintura do que na literatura, né? Mas vai ter as suas expressões também na literatura, tá bem? Um pouquinho agora sobre cubismo, tá? Gente, na literatura, o que vai ser destaque do cubismo vai ser feito pelo poeta francês, iniciado, né, na verdade, pelo poeta francês chamado Apollinaire. O cubismo ele vai surgir mais ou menos ali em 1913. Na pintura, o destaque vai ser, obviamente, para Picasso. E na pintura você vai ter a valorização, né, da forma geométrica. Enquanto que na literatura você vai ter a valorização da colagem, tá bem? Então, pessoal, o cubismo ele vai ser ter uma expressão tanto na pintura, né, quanto na literatura, principalmente no que se refere à poesia, tá? Então, você vai fazer aquela questão, né, de colagem, tudo bem? E na pintura você vai ter aquela questão dos diferentes planos geométricos, né, tentando sugerir uma estrutura global, como se fosse visto de diversos ângulos, tá bem? O dadaísmo vai ter início em 1916, né, com o romeno Tristan Tzar, vai lançar ali em Zurique um manifesto que vai refletir essa atmosfera pessimista da Primeira Guerra Mundial, tá bem? Então, pode ser chamado de dadaísmo ou movimento Dada. E esse movimento, pessoal, tinha a intenção de destruir todos os tipos de valores culturais de uma sociedade que fazia guerra. Então, ele vai valorizar aquilo que é incoerente, o que é absurdo, o que é ilógico, vai dar uma valorização muito grande para aquilo que é anárquico, né? Vai iniciar a questão do automatismo psíquico, né? As livres associações de ideias, invenções de palavras, né? Tudo isso aí vai surgir com o dadaísmo, tá? Então vai ser uma oposição radical a qualquer tipo de forma, conteúdo, equilíbrio e hierarquia. Vai ser totalmente o oposto, tudo bem? E o surrealismo, pessoal, vai ser lançado em 1924 pelo poeta francês André Breton. O surrealismo foi o último movimento de vanguarda que vai acontecer ali na Europa nos anos 20, e ele vai estar bastante ligado tanto ao expressionismo quanto ao futurismo, tá? Vai ter muita influência ali da teoria de psicanalítica, né, do Freud. Os surrealistas eles vão dar uma importância muito grande aos sonhos, à exploração do inconsciente, a valorização dos sonhos, né, como eu já falei, praticando o automatismo psíquico,
tá? Então, você não vai pensar muito no que você vai fazer, você vai deixar a sua mente vagar e expressar aquilo que o inconsciente está querendo mostrar, digamos assim, tá? Então, uma expressão liberta de censura, sem controle da razão. E um destaque muito grande, né, aí na pintura vai ser para Salvador Dalí, tá? Então, Frida Kahlo também vai ter um destaque muito grande, né, e vai influenciar bastante aqui também a nível de América do Sul. Então, já falamos sobre contexto histórico, já falamos sobre as vanguardas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os antecedentes e posteriormente sobre como é que foi essa semana, né? Então, olha só, em 1912, pessoal, o Oswald de Andrade ele vai chegar da viagem dele da Europa e ele vai trazer muitas ideias cubistas e futuristas que ele teve contato nessa viagem para estudar. Um ano depois, vai acontecer a exposição de pintura expressionista de um cara chamado Lazar Segal. E aí Mário de Andrade ele vai tecer certos comentários sobre essa exposição, vai chegar a falar que ela foi a primeira exposição de pintura não acadêmica aqui do Brasil. E percebam, pessoal, que é justamente esse perfil anti-academicista que a Semana de Arte Moderna e a primeira fase do modernismo vão seguir. E alguns anos depois dessa exposição do Lazar Segal, em 1907, para ser mais específico, a gente vai ter a exposição da Anita Malfatti, com influência principalmente cubista, futurista e expressionista. Então, gente, fugindo aí completamente, né, aquele padrão que boa parte da sociedade estava acostumado, que é aquele padrão figurativo linear. E aí a gente vai ter, devido a essa exposição, o primeiro confronto escancarado entre velhos padrões representados na figura do Monteiro Lobato. Sim, meus queridos, o mesmo Monteiro Lobato que a gente estudou no pré-modernismo. E novas ideias, né, desses jovens artistas aí de São Paulo que já vinham aparecendo, né, esses ideais aí vanguardistas desde 1912 aí com a chegada do Oswald da Europa. Então, pessoal, olha só, a Anita vai fazer essa exposição e Monteiro Lobato vai criticar horrores, né, a exposição dessa mulher. Vai dizer que ela é doida, que ela não sabe pintar. E isso vai magoar a Anita de uma maneira tão intensa e tão profunda que ela nunca mais foi a mesma, assim, depois dessa exposição. Outra coisa interessante é que nessa exposição, Oswald e Mário de Andrade foram, né, já que eles tinham essas influências vanguardistas aí já há algum tempo, né? E aí eles vão se conhecer nessa exposição. E depois dessa treta com Monteiro Lobato e a Anita, né, eles vão planejar aí a semana de 22. Então, olha só, depois que teve essa exposição, Monteiro Lobato ele vai escrever um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, que é justamente nesse artigo que ele vai falar mal aí da exposição da Anita. E eu trouxe um trechinho aqui só para vocês terem uma noção do quão pesada foi a crítica. Olha só, em um certo momento aqui do artigo ele diz o seguinte: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então, pessoal, esse embate, né, essa rixa que teve aí do Monteiro Lobato com a Anita, vai ser uma espécie de estopim para o surgimento da semana. Né? Depois de se conhecerem ali, o Oswald e o Mário de Andrade vão entrar em contato com outros artistas que têm uma influência vanguardista e eles vão planejar aí a semana de 22. Então percebam que esse artigo do Monteiro vai levar ao surgimento aí, digamos assim, dos vingadores da literatura nacional, né? Vai provocar a unificação dessas forças anti-acadêmicas da época que estavam surgindo aí desde 1912, tá bem? Então, pessoal, a Semana de Arte Moderna ela vai buscar um nacionalismo real, né? Aquele nacionalismo que vai ser diferente do nacionalismo indianista, por exemplo, dos românticos, né? Que vai ser aquele índio europeizado, com caráter e moral de cavaleiro romântico, né? De cavaleiro europeu, melhor dizendo. Então, a galera desse período aqui vai dizer assim, gente, olha, a gente não precisa fazer uma arte baseada no passado. Já passou da hora da gente criar o nosso próprio estilo.
Então a gente tem que fazer isso aqui agora, né? Então a semana de 22 é pautada nisso, né? De você tentar criar um estilo próprio de fazer literatura. Então olha só, na semana, né, você vai ter produção de diversas coisas, tá? De diversos poemas, músicas, pinturas, enfim. E tudo isso você vai ter uma valorização da cultura popular, valorização de expressões regionais, como, por exemplo, a xilogravura que vocês estão vendo aí no catálogo da exposição. Então, a gente tem que ter em mente que a Semana de 22 ela foi uma junção ali de escultura, música, poemas, arquitetura, tudo isso para tentar criar esse estilo brasileiro único. Então, por que foi escolhido 1922? Se a gente prestar atenção, 100 anos antes dessa data, ou seja, 1822, vai ter acontecido a independência do Brasil. Então, 1922 foi a data escolhida justamente para se fazer um paralelo aí com a independência do Brasil. O que os artistas queriam mostrar? Eles queriam mostrar, pessoal, que naquele exato momento da semana estava acontecendo a independência artística do Brasil. Por isso, foi escolhido 1922. E aí, na verdade, não foi uma semana exatamente, né? Foram 3 dias de exposição, tá? Então, por que foi semana, né? Porque eles faziam a exposição dia sim, dia não. No dia que não tinha a exposição, você tinha a repercussão dessa exposição, das exposições, melhor dizendo, nos jornais, em revistas, e tava todo mundo falando, e todo mundo falando bem e falando mal, e era justamente isso que os artistas aqui queriam, né? Fale bem ou fale mal, mas estejam falando do nosso movimento aqui, de nossa tentativa de criar um estilo próprio de literatura nacional. Então, pessoal, foi o caos, né? Muita gente, quando soube dessas exposições, compraram ali os ingressos, entraram para participar ali do negócio, mas eles não queriam ir ali para elogiar, né? Muita gente foi para fazer vaia, para jogar tomate, para jogar frutas ali no pessoal que estava fazendo as exposições, que estava lendo ali as poesias. Muita gente foi para fazer crítica, né? Então, era justamente esse auê, né, que os artistas ali queriam. Tudo bem? E quem foi que participou, né, pessoal, disso aí? Olha só, eu vou citar aqui alguns nomes, tá, pra gente ter uma noção, mas foi mais gente do que isso aqui. Mas as pessoas de maior destaque, né? Então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que, apesar de ter o mesmo sobrenome, não são parentes, tá, pessoal? Menotti Del Pitta, Graça Aranha. Vocês lembram desse nome? É o mesmo Graça Aranha que a gente estudou lá no pré-modernismo, né? Eu comentei com vocês que ele vai perpassar aí por várias fases na nossa literatura nacional, uma delas sendo o pré-modernismo, e agora a gente vai ver ele aqui também participando da Semana de 22 e participando também da primeira fase do modernismo, tá? Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Vila Lobos, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, tá? Então, assim, só para lembrar, Tarsila, ela não chegou a vir fisicamente, né, para a semana, mas ela mandou os quadros dela aí para as exposições também, tá? Então, por isso que a gente cita ela aqui. E como eu já falei, pessoal, tudo isso aconteceu justamente porque vai ter muitas ideias revolucionárias circulando lá em São Paulo, né? Isso vai favorecer a essa eclosão aí desse movimento revolucionário que foi a Semana de 22. E, pessoal, essa união inicial ali em torno da semana aconteceu só nesse período, né? Depois que a Semana de Arte Moderna passou, que você vai entrar na primeira fase do modernismo, propriamente dita, vai ocorrer divisões, né, ali em grupos e movimentos, correntes que vão refletir justamente orientações em relação à estética e ideologia de todos esses artistas aí que eu citei ali no slide passado, tá bem? Então, inicialmente você tem essa união para fazer a semana e posteriormente eles vão se dividir ali em algumas correntes modernistas que a gente vai comentar agora, tá bem? A primeira dessas correntes teve início com um manifesto chamado Manifesto Pau-Brasil, publicado em 1924, tá? E faziam parte desse movimento Oswald de Andrade,
Mário de Andrade, Raul Bopp, Alcântara Machado e Tarsila do Amaral, que na época era esposa de Oswald de Andrade, tá bem? Inclusive ela que fez esse desenho aí, essa capa da primeira edição do livro chamado Pau Brasil, que foi escrito por Oswald, né, falando aí sobre o manifesto, tá? Então, pessoal, eles vão pregar a revalorização dos elementos primitivos da cultura por meio da crítica a esse falso nacionalismo que se tinha na época e valorização de obras que redescobrissem o Brasil, os costumes, cultura, os habitantes e as paisagens, tá? Então, você vai ter uma revisão crítica ali do nosso passado histórico e cultural, tá bem? A outra corrente, pessoal, vai ser o movimento verde e amarelo, liderado aí por Plínio Salgado, que na época participava do Partido Integralista, que era um movimento político que aconteceu aqui no Brasil de extrema-direita, baseado em moldes fascistas, tá? E aí, Plínio Salgado era apoiado por Cassiano Ricardo e por Menotti Del Pitta. E, pessoal, eles vão ter uma postura muito nacionalista, né, ufanista. Vão repudiar tudo o que fosse importado e eles vão tentar mostrar o Brasil ali de um modo extremamente grandioso, aos olhos ali desses moldes fascistas de influência aí do Plínio Salgado. Então eles vão valorizar principalmente a figura do indígena, da anta e a linguagem tupi, né, como uma forma de identificação, de identidade nacional, tá? Então, o pessoal dessa corrente aqui, Manifesto para o Brasil, começou a tirar onda com esses caras aqui do Movimento Verde e Amarelo e apelidaram esse movimento de Escola da Anta, justamente porque a anta aí era dessas figuras que eram vistas, né, por essa galera aí como identidade nacional. E para finalizar a nossa conversa aqui sobre as correntes modernistas, a gente tem que falar sobre o movimento antropofágico. Pessoal, esse movimento ele vai ser uma radicalização das ideias do movimento pau-brasil, tá? Então, surgiu ali com a publicação em 1928 do Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade, que se opunha ao conservadorismo do movimento verde-amarelo. E ele teve essa ideia, né, de dar esse nome aí de movimento antropofágico devido a esse quadro que vocês estão vendo aí da Tarsila do Amaral. Tarsila, na época, era casada com Oswald. Ela era, nesse período aí, a quarta esposa do Oswald. Depois dela ainda vão ter mais 3, se eu não me engano. Talvez tenha mais, não tenho certeza, mas certeza são outras 3 depois da Tarsila. Mas isso não vem ao caso, né? Enfim, Tarsila do Amaral vai dar esse quadro aí de presente para o Oswald. E esse quadro, pessoal, se chama Abaporu, né, que é formado, essa palavra Abaporu, pela junção de 3 palavras do Tupi-Guarani. Abá, que significa homem, Porá, que significa gente, e U, que significa comer. Então, homem que come gente. Sinônimo para isso, antropófago. E aí ela vai dar esse quadro aí para o Oswald e ele vai ter a inspiração para escrever o Manifesto Antropofágico. E o que propunha esse manifesto? Nele vai dizer o seguinte, né, ele vai propor a deglutição da cultura europeia, remodelada e devidamente enraizada à terra brasileira, sintetizada, né, na conhecida frase aí do Manifesto Antropofágico chamado Tupi ou Not Tupi. That is the question. Então, vamos fazer um arremate, né? O que isso significa? O Manifesto Antropofágico vai dizer o seguinte, pessoal. A gente vai pegar as influências da cultura europeia, a gente vai deglutir aquilo dali, a gente vai remodelar essas características para construir o nosso estilo próprio aqui do Brasil. Né? Porque não tem como você criar uma coisa do nada. Sempre vai ter uma influência de outra coisa. Né? Sempre vai ter uma influência de alguma outro artista. Então, o que eles estavam propondo aqui, né? A gente vai pegar essa cultura europeia, a gente vai deglutir, remodelar para deixar de uma maneira mais brasileira e pegar aquilo que é de bom ali da Europa para tentar moldar nosso estilo próprio. Era basicamente isso aí que o movimento queria.
E aí, pessoal, essas correntes, esses manifestos, eles eram publicados na época em diversas revistas, né? Como, por exemplo, a revista Claxon, a revista Terra Roxa e Outras Terras, revista da Antropofagia, que foi justamente onde foi publicado o Manifesto Antropofágico. Tem outras revistas ali também de Belo Horizonte, né? Chamada A Revista, né? Uma revista chamada A Revista. E por aí vai. Então, a gente tem que ter em mente, né, que essa união aconteceu inicialmente desses artistas aí para fazer a semana. Depois que aconteceu a semana, que a gente vai entrar na primeira fase do modernismo, você vai ter essa divisão aí em correntes, né, em movimentos, que esses artistas vão acabar se agrupando ali por conta dessas ideias, que vão ser diferentes ali umas das outras, em relação à estética, em relação à ideologia, tá? E aí você vai ter a criação ali da nossa literatura da primeira fase. Ok? Então, vamos falar agora de primeira fase especificamente, né? As características, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os autores mais detalhadamente. Pessoal, a primeira fase do modernismo, ela é conhecida como fase heróica ou fase de destruição, ou até mesmo um movimento destruidor. Então, todas aquelas ideias que iniciaram na Semana de Arte Moderna, elas vão se estender aqui nessa primeira fase, tá? Então, você vai ter aquele rompimento com o academicismo, com aquelas estruturas do passado, né, fazendo uma crítica principalmente aí ao parnasianismo e ao romantismo, né? Então, vai ser aquela tentativa de formar uma nova arte brasileira única, né, uma arte brasileira própria. Majoritariamente, nós vamos ter poesia aqui nessa fase, buscando sempre o original, aquilo que é polêmico, aquilo que é anárquico, né? Você vai ter uma valorização do urbanismo, do subjetivismo, temáticas ali ligadas ao cotidiano. Você vai ter um experimentalismo muito grande, fazendo uma mistura de gêneros literários, né? Que é a colagem, uma influência aí do cubismo, um experimentalismo em relação à linguagem, né? Você vai ter uma linguagem do cotidiano, buscando ali uma linguagem mais brasileira possível, a linguagem falada do dia a dia, popular, o regional, justamente para você tentar passar a ideia de nacionalismo real, né? Que vai ser ora crítico, ora ufanista, dependendo da corrente, dependendo do movimento em que o artista ele se identificar, né? Se for um movimento verde-amarelo, se for um movimento antropofágico, você vai ter uma visão diferente aí do nacionalismo real, que essa fase aqui ela está querendo divulgar, tá? Mas todas buscando ali sempre o estilo próprio. Então, vai ter a valorização dessa liberdade da forma, né? Não vai seguir um padrão, você vai ter versos livres, palavras elas vão ter mais liberdade, não vai ter uma sintaxe muito rígida, a pontuação ela vai ser uma coisa relativa, você vai ter síntese de linguagem, na linguagem, né? Você pode utilizar fragmentações, você vai ter um texto que vai utilizar muito de ironia, né, de sarcasmo, muito humor, piadas, paródias, sempre retratando ali o cotidiano, demonstrando ali o espaço urbano, principalmente retratando ali a cidade de São Paulo. E agora a gente vai começar a falar sobre os autores, né, pessoal? Começando a falar ali sobre o Oswald de Andrade. Pessoal, esse cara aqui é o agitador, né? Ele é o cara que vai levar polêmica, que ele faz questão de ser polêmico, tá bem? Ele vai ser bastante nacionalista, sempre contra ali as convenções, tanto estéticas quanto as convenções sociais. Então, assim, o cara, pessoal, ele quer causar, certo? O objetivo do Oswald de Andrade ali, tanto na semana quanto na primeira fase do modernismo, é causar. Então, por exemplo, o cara ele ia de chinelo pro teatro, pro cinema, arrotava na mesa dos restaurantes, fazia tudo com o intuito ali de impactar a sociedade, certo? Ele vai ser extremamente satírico, bastante irônico, e as obras de destaque dele, né, que a gente pode citar aqui, são essas duas, Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande.
Então, assim, gente, esse cara, ele vai criar obras, assim, inovadoras, né? Vão ter um determinado sucesso ali na época, mas, em compensação, você vai ter também muita crítica. Porque o texto, tem muita colagem, né? Ele é inovador. Você vai ter uma mistura de gêneros literários, recortes, imagens ali muito grande. Então, por exemplo, você começa o texto ali com um gênero de romance, né? De repente aparece uma colagem ali no meio, depois muda para um recorte de uma poesia, depois volta para o romance. Então, assim, é uma mistura doida, né? Essas duas obras aí, de gêneros literários. Muita gente acha isso bastante estranho, mas na realidade é bastante inovador, né? Então, assim, ele vai destruir ali as regras e as pontuações, uma crítica direta ali ao parnasianismo, né? E as obras dele vão influenciar, né? Uma poesia que vai vir depois do modernismo, chamada poesia concreta, que a gente vai estudar no final da apostila 4. Bom, eu trouxe um poemazinho aqui dele só para a gente entender como é que funciona, né? Mais ou menos essa escrita aí de Oswald. Olha só, esse poema se chama Pronominais e ele diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então percebam, pessoal, que a gente não vai ter um rigor muito grande em relação à estética, né? Os versos aí são bem tranquilos, livres, né? Brancos. Não se importa muito em fazer rimas, não se importa muito aí com a questão das sílabas poéticas, né? Então, assim, ele faz uma crítica aqui, falando o cotidiano do dia a dia, né? Uma situação aí do cotidiano, você pedir um cigarro a uma pessoa. A linguagem é bastante coloquial, é como se eu estivesse conversando aqui com uma pessoa normalmente, né? E não aquela linguagem preciosa do parnasianismo. E ele faz uma crítica aí, né, ao parnasianismo nessa questão aí da gramática, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente está estudando gramática para redação, né, principalmente para redação, a gente aprende que não se inicia a frase com pronome oblíquo, né? Sempre você tem que fazer uma ênclise ou então uma mesóclise, dependendo aí se o verbo aceita ou não. Então, ele faz essa crítica aí ao parnasianismo, tá? Falando agora um pouquinho sobre Mário de Andrade. Gente, enquanto que Oswald de Andrade, ele era o cara ali, o agitador, né? O Mário de Andrade, ele foi considerado ali o papa do modernismo, porque ele foi o mentor intelectual. Então ele vai fazer uma pesquisa estética muito grande, vai fazer uma pesquisa sobre a história, sobre a cultura do brasileiro, para ele poder escrever os seus livros. Tá? Também era nacionalista, só que ele era bem mais tranquilo do que o Oswald de Andrade, né? O Oswald de Andrade ele era aquele cara que, meu Deus, Brasil, estampar a bandeira do Brasil no peito. E o Mário não, o Mário ele já era mais controlado, já era mais tranquilo, tá? Ele era bem mais técnico do que o Oswald, ele não era de estar fazendo essa agitação, né? E nos livros dele a gente vai perceber que ele vai ter uma valorização em relação a São Paulo, né? Ele vai escrever bastante usando ali os impulsos do inconsciente. Ele escreveu no prefácio do livro dele chamado Paulicéia Desvairada, que ele diz o seguinte: quando ele sente a impulsão lírica, ele escreve sem pensar tudo que o inconsciente dele grita e depois é que ele vai lapidar aquele texto e ajeitar, certo? Então isso aí é o impulso do inconsciente. O livro de destaque de Mário de Andrade é o livro chamado Macunaíma, tá, pessoal? E nesse livro a gente vai ter a síntese da formação do brasileiro. Então, como eu já falei para vocês, o Mário de Andrade ele vai fazer uma pesquisa ali sobre a história, sobre a cultura e sobre a estética, né, para fazer poemas. E a partir disso aí, ele vai fazer uma colagem tanto de lendas amazônicas com uma mistura, né, ali, na verdade, de lendas amazônicas com a história regional do nosso folclore, para tentar mostrar aí o processo de formação do brasileiro, que vai ser essa miscigenação, né, da etnia branca com a negra e com o indígena. Então ele vai mostrar o brasileiro como ele realmente é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, tá? Então vai ser um livro que vai fazer uma crítica à perfeição ali do romantismo, né? Aquele índio do romantismo que era muito idealizado. E uma coisa muito interessante sobre esse livro é que você não tem um tempo definido, né?
você não consegue especificar o que é passado, o que é presente, o que é futuro dentro desse livro, né? Ele faz uma dança ali nesse tempo e você não consegue definir exatamente. Não existe uma linha assim bem reta, né, da passagem do tempo, não é linear. Você vai ter a valorização do anti-herói, né? Macunaíma, ele vai ter as suas qualidades de herói, mas também vai ter os seus defeitos ali, por isso, anti-herói. E esse livro vai ser justamente isso que eu falei para vocês, tá, pessoal? Uma tentativa de definir a própria identidade nacional por meio dessas lendas aí amazônicas e da história regional do nosso folclore, tá? Então, pessoal, o Mário de Andrade ele vai tentar metonimicamente transformar o Macunaíma, né, na representação desse Brasil e do povo brasileiro com todos os seus costumes, suas crenças e suas histórias. Outro autor interessantíssimo que a gente tem que comentar, pessoal, é Manuel Bandeira, tá? Olha só, de todos os autores que a gente vai falar aqui, e que a gente já falou, ele é o mais sentimental, tá? A tuberculose, pessoal, marcou a vida desse cara. Ele pegou tuberculose muito cedo e na época não existia tratamento. E aí os médicos desenganaram ele logo no começo da vida, né? Assim, nos seus 20 e poucos anos. Disseram que ele não ia ter muitos anos de vida. E pasmem vocês, ele morreu com aproximadamente 86 anos, se eu não me engano. E a vida dele inteira foi convivendo com a tuberculose, né? E ele sempre achava que ele ia morrer, sempre achava que ele estava bem perto, assim, de morrer, né? Porque os médicos sempre desenganaram ele. E aí, isso vai influenciar bastante, né, os escritos desse cara. Ele vai ter uma influência simbolista, vai falar muito ali sobre mortes, vai utilizar muito ali a cor cinza, né? Como uma espécie de retrato ali da melancolia, né? Da solidão que ele viveu. Vai ter uma influência parnasiana, né? Ele escreveu durante um tempo escritos nos moldes parnasianos. A temática dele vai ser bastante triste, vai ser muito passadística. E a gente sempre vai perceber, né, essa tristeza dessa vida inteira que ele poderia ter tido e não teve devido à tuberculose, né? Ele nunca pôde casar, porque nenhuma mulher na época queria casar com uma pessoa que era tuberculosa, né, pessoal? Nunca pôde ter filhos, então ele sofreu muito por causa disso. E a gente consegue ver esse sofrimento nos seus escritos. A gente pode ver isso claramente num poema que eu trouxe aqui para vocês, né, chamado Vou Embora para Passárgada. E eu trouxe também outro poema dele chamado Os Sapos, que é uma crítica assim, direta ao parnasianismo, que foi lido, entoado, melhor dizendo, durante a Semana de Arte Moderna, né, no primeiro dia de exposição. E, pessoal, esse cara ele vai passar por diversas fases assim, da poesia nacional, né? Vai começar ali no parnasianismo, vai passar pelo pré-modernismo, passa pela Semana de Arte Moderna, passa pelo modernismo e até poesia concreta esse cara escreveu. Então, muito interessante. Bom, pessoal, então esse aqui é o poema que foi lido, né, na Semana de Arte Moderna e fazendo uma crítica ferrenha aos parnasianos. E diz o seguinte: enfunando os sapos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos? Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem dano a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canto no martelo. Outros sapos-pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá, fugido ao mundo sem glória, sem fé,
no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Então, pessoal, a gente percebe que ao longo do poema, né, ele vai fazer críticas aí bem escancaradas, né, ao modo de se fazer arte do parnasiano. Ele cita até aqui o lavor do joalheiro, né? Quando a gente estava na aula de parnasianismo, eu trouxe para vocês um poema que os parnasianos eles usavam para dizer como que devia ser feito, né? O poema que devia ser talhado ali como um joalheiro lapida ali a sua pedra bruta, né? Como um monge trabalha ali no claustro para poder moldar ali a sua poesia perfeita. Então, ao longo desse poema, ele faz algumas referências aqui, né? Critica bastante ali, né? As rimas, né? A forma, o culto à forma que os parnasianos faziam. Então, foi uma crítica, assim, escancarada, não fizeram nem questão, assim, de pelo menos camuflar, né? Então, imaginem vocês a confusão que não deve ter sido aí na Semana de Arte Moderna, né? Bom, e aqui é aquele poema que eu falei para vocês que a gente pode sentir nessa melancolia que Manuel Bandeira tinha em relação a essa vida que ele poderia ter tido e não teve. Então ele cria essa cidade, né, imaginária como se fosse uma espécie de fuga da realidade, dessa realidade triste da vida dele, tá bem? Então ele diz o seguinte: vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou o amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Então, pessoal, como eu já falei, né? Tudo aquilo que ele desejou fazer durante a vida, ele cria essa cidade aí imaginária como uma espécie de refúgio, né, dessa realidade triste e pesada que ele tinha. E ele imagina se fazendo tudo o que ele gostaria de ter feito ali na sua vida, mas não pôde devido aí à tuberculose. E para finalizar aqui o rol de autores que a gente estava comentando, a gente vai terminar com o Fernando Pessoa. Gente, olha só, o Fernando Pessoa ele não é brasileiro, né? Ele é português, mas ele vai influenciar bastante ali no modernismo, movimento de moderno que vai acontecer ali em Portugal e vai ser bastante reconhecido aqui no Brasil também, influenciando alguns autores. Então, por isso que a gente estuda ele aqui também, tá? Pessoal, esse cara ele só teve reconhecimento no pós-morte, né? Mas, assim, infelizmente, só no pós-morte, porque esse cara, ele é fantástico, né? A gente divide, quando a gente estuda Fernando Pessoa, a gente tem que dividir em duas situações, né? As poesias ortônimas e as poesias heterônimas, né, desse cara aqui. Então, olha só, poesias ortônimas são aquelas em que ele vai assinar com o próprio nome, né, o verdadeiro nome dele. E aí, nessas poesias, a gente vai ter um caráter muito nacionalista, né? A gente vai ter uma solidão, uma angústia, as mágoas que esse cara passou ao longo da vida, as angústias, os medos que ele tinha, né? Então, nessa poesia ortônima. Já nas poesias de heteronímia, né, as poesias em que ele não vai utilizar o nome dele, a gente tem que entender primeiro o quê? A diferença de heterônimo para pseudônimo. O pseudônimo, pessoal, é quando eu assino com outro nome que não seja aquele meu original, porque eu tenho algum motivo para aquilo, eu não quero ser reconhecido ou alguma coisa do tipo. Um exemplo disso, para ficar bastante claro, é quando a gente estava estudando arcadismo,
nós vimos que muitos dos autores, eles participaram da Inconfidência Mineira. Então, esses caras que estavam escrevendo críticas ao sistema de governo da época, não queriam ser reconhecidos. Então, eles assinavam com outro nome. Por exemplo, assinava com o nome de Gloucester Saturnio, ou então assinava com o nome de Dirceu, e por aí vai. Na poesia heteronímia, pessoal, a gente vai ser um negócio mais complexo. Entenda, na heteronímia eu vou criar uma pessoa, eu vou criar uma personalidade, eu vou criar uma biografia, um modo de escrever específico, características estéticas ligadas à personalidade daquele indivíduo que eu criei, certo? Então, Fernando Pessoa ele vai criar essas personalidades, que são Alberto Caeiro, Álvaro Campos e Ricardo Reis. Tudo bem? Então, quando vamos estudar Fernando Pessoa, dividimos, né, em poesias ortônimas e poesias heterônimas. Dentro das heterônimas, nós vamos ter Alberto Caeiro, Álvaro Campos e Ricardo Reis. Ok? Entendido? Então, vamos falar um pouquinho agora da biografia, né, de cada uma dessas personalidades aí criada por Fernando Pessoa. Gente, olha só, Alberto Caeiro, ele vai ser órfão de pai e mãe, vai ter uma instrução ali muito pouquinha, né, primária, vai viver a vida dele quase toda no campo, sob a proteção ali de uma tia e vai acabar falecendo de tuberculose. Então, a poesia de Alberto Caeiro vai ser uma poesia que vai ter um contato direto ali com a natureza, vai ter um caráter extremamente bucólico, vai dar uma importância ali às sensações, tá? Então, é um poeta sensacionista. Já Álvaro Campos, ele vai ser completamente diferente, né? Ele vai nascer ali no extremo sul de Portugal, estudou engenharia naval na Escócia, decidiu não exercer a profissão porque ele simplesmente não suportava viver confinado ali em escritório. E a poesia desse cara vai ser muito futurista, né? Ele é um dos mais importantes ali heterônimos do Fernando Pessoa, né? Ele vai ser extremamente futurista, né? A poesia desse cara. E Ricardo Reis, né, que ele é natural de Porto, teve a sua formação ali numa escola de jesuítas, estudou medicina, o cara é monarquista, decidiu se autoexilar aqui no Brasil, porque ele não concordava com a proclamação da República Portuguesa. E aí a poesia desse cara é extremamente clássica, ele era um profundo admirador da cultura clássica, estudou latim, grego, mitologia, se inspirava assim bastante na poesia do Horácio, né, que é um poeta latino, principalmente quando se fala na filosofia do Carpe Diem, tá? Então, é um poeta clássico, né, bastante influenciado aí pela cultura neoclássica. Neoclássica e clássica, né? Enfim. E, para finalizar, a gente também precisa citar aqui outros autores, né? Depois vocês deem uma lida aí um pouco mais sobre esses caras. Cassiano Ricardo, que escreveu o livro Vamos Caçar Papagaios, Ronald de Carvalho, que escreveu Pequena História da Literatura Brasileira, Guilherme de Almeida, que escreveu O Modernismo Radical, o Verde e Amarelo, Menotti Del Picchio, que escreveu Juca Mulato, Raul Bopp, que escreveu o poema Cobra Norato, Alcântara Machado, que vai escrever Brás, Bexigas e Barra Funda, vai falar ali de uma São Paulo industrializada, né, o processo de integração ali do imigrante italiano à sociedade brasileira. E se eu não me engano, pessoal, esse livro virou até um filme. E se não me engano, no Ministério da Globo, certo? Então, assim, o que a gente tinha para falar de Semana de Arte Moderna a gente já falou, primeira fase do modernismo também. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode falar comigo pelo WhatsApp. E a gente se encontra aí na próxima aula falando sobre a segunda fase do modernismo. Tudo bem? Tchau, tchau.